Eu não sei como é que esse culto vai acabar hoje à noite. Mas eu sei como eu decidi sair daqui. Ontem deixamos as sandálias velhas no altar. E hoje nós vamos experimentar esse óleo ungido, esse bálsamo do Espírito. Quantos recebem essa palavra? Amém? Bem, eu sou o João, eu pastor na Igreja Batista de Santa Felicidade, lá em Curitiba. Eu mandei uma foto da família, não sei se está lá, mas se não tiver à noite eu coloco. Sou casado com a Débora, pastora, formada, foi levantada por Deus, passou num concílio de 150 perguntas, diante de 50, 60 pastores, homens, e ela foi aprovada com louvor. Olha só, por isso que eu sou uma bênção. Aqueles lá no canto, irmãos, está vendo lá, três, quase que eu falei três patetas, não, mas é a mãe, essa aqui é a Débora, minha esposa, Laurinha do meu lado direito e Duda do meu lado esquerdo. Eduarda, 13 anos, já lidera a célula desde os 9. E Laura, ela tem uma mistura de desejos. Ela cuida das joaninhas, ela quer dar dinheiro para os pobres, ela faz um monte de coisa. E recentemente Duda disse que queria estudar teologia nos Estados Unidos. E eu falei assim, é a minha Duda Sogueles. Né? Tem a Laura Sogueles, é a minha Duda Sogueles. Então Deus está fazendo. E a Débora, essa bênção na minha vida, estamos casados há 15 anos e juntos há 18 anos. Casei com 25, ela com 23. E Deus, ela não estava preparada para casar com um pastor. Ela fala isso. E eu não queria exercer pastoreio. Mas não tem o que a gente quer, né? É o que Deus quer. E aí, lá naquele cantinho lá, esses três que estão olhando para nós, eu peguei essa foto propositalmente, porque aquele menino que está no meio é mãe, Michele, o filho, João Vitor, e ele gosta da minha filha. Eu estou de olho nele já não tem um tempo. Eles conversam, né, mas a minha filha é muito centrada. E ele também. Pensa um menino biblista assim, sabe? Sabe tudo, genealogia. Você falar, só tem 14 anos, é um prodígio. E a irmãzinha dele, a Beatriz, uma jovem também, cheia do Espírito Santo. Mas eu peguei essa foto para te mostrar algo, que essa família, ela caminhou por um tempo muito desafiador. Eles moravam em Rondônia, e Deus trouxe eles para fazer um exame no filho, João Vitor, e foi descoberto com 7 anos que ele teve leucemia. Ele passou pelo processo com 7 anos, e depois de 1 ano, o laudo vem. Ele fez químio, tudo que você possa imaginar, com 7 anos, carequinha, todo o processo. Ele foi curado para a glória de Deus. Os médicos disseram assim, olha, ele poderá, essa doença pode retornar depois de 7 anos. Quando ele faz 14 anos, quase no último exame que ele ia fazer, descobriu-se que a leucemia tinha retornado. E aí abriu o chão de todo mundo, né? Eu fazia acompanhamento ele diário por live, né, por câmera, e a gente ministrava quase 1 hora, quase todos os dias na vida dele. E louvado seja Deus que houve essa compatibilidade, né, das medulas da Beatriz para com ele, e foi compatível 99%. E 1%. Deus falou assim, eu estou nesse negócio. E o João Vitor, irmãos, está completamente curado. Glória a Deus, você pode aplaudir a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Estão conosco hoje, o esposo é meu tesoureiro, e ela é uma intercessora fiel, e os dois estão avivando lá a geração. Mas eu trago essa família porque hoje nós vamos falar uma casa de milagres. A sua casa é uma casa de milagres? Pastor, minha casa é uma casa de milagres, glória a Deus. Talvez não seja ainda, mas poderá ser a partir de hoje. E eu quero crer em nome de Jesus que o Espírito Santo vai ativar famílias nessa manhã. Dons serão derramados,
os olhos serão abertos, seus sentidos estarão sendo alinhados com os sentidos do alto, e a sua casa será casa bendita e próspera, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 12. João capítulo 12, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12. Pastor, fiquei mais temeroso ainda. Ele trouxe o Jetro aqui. Eu imagino o que o Jetro não deve ter feito nesse lugar aqui. E Jetro é uma bênção na minha vida. E o pastor Antônio também, outro, meu Deus do céu. Então eu me senti mais assim na responsabilidade, pastor Gerson. Que responsabilidade. João capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim. Quem achou, diga achei aí. A partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Fala comigo assim, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Diga, toda a casa. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não para que tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, ministra em nós essa palavra. Ela é viva, poderosa e eficaz. E nós cremos que o teu Espírito vai derramar do teu óleo sobre as nossas vidas mais uma vez nessa manhã. Nós queremos isso em nome de Jesus. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai chegar em Betânia, onde vivia esse homem, com as suas irmãs Lázaro, Marta e Maria. E interessante porque esse homem experimentou um milagre extraordinário. Você tem milagres, né? Mas tem milagres que, meu Deus, é algo extraordinário. Ressuscitar alguém dos mortos é extraordinário. Isso não era comum. Tinha acontecido no Antigo Testamento, lá no tempo de Elias e Eliseu. Você tem alguns momentos isso acontecendo no Novo Testamento. Então, ressurreição não é algo assim que você vê toda semana, né? Ou todo ano. Acontece. E pelo que a gente ouve de alguns pastores e líderes que já viram, tanto na África e em outros lugares, movimentos assim poderosíssimos do Espírito Santo e vidas ressuscitaram dos mortos. E nós temos essa ação de Deus na terra. Mas quando eu olho para esse tempo aqui, eu percebo que Jesus está numa cidade. E ali ele está em Betânia. E o que significa a palavra Betânia? Casa da aflição. Repita comigo assim: Betânia, casa de aflição. E Jesus chegou à casa deles também aflito. Pensa comigo. Ele estava indo para a cruz. É a morte mais terrível, era a morte mais terrível e continua sendo em alguns lugares no mundo. E ali, Jesus, que estava indo para a cruz, passa numa casa. Ele chega numa residência. Ele é aceito naquele lugar, ele é desejado naquele lugar. Jesus tinha naquele lugar também um conforto. Ele era amado, ele era honrado, ele era respeitado naquele lugar.
E ali Jesus, podemos entender esse homem, também 100% homem, como 100% Deus, aflito. Tanto que lá no jardim, ele vai falar isso. Senhor, passa de mim esse cálice. Você vê o momento que Jesus está experimentando o quê? Uma pressão. Getsemane, lugar de prensa, ele estava sendo prensado. Então haveria um momento que ele teria que ir para a cruz, ele ia sofrer, ele seria colocado como escanteio, e iriam preferir um ladrão, Barrabás. Então você pensa na cabeça de uma pessoa, um ser humano, vivendo isso. E Jesus vai chegar até aquele lugar, e ali, irmãos, nós podemos ver que o óleo, o aroma, o perfume que fora derramado sobre Jesus, ele representa algo para nós. Esse óleo derramado sobre a vida de Jesus, ele representava honra, ele representava refrigério, ele representava uma dedicação para com o Senhor Jesus exclusivamente. E nós olharmos esse texto lá em Marcos 14, que também é o mesmo contexto, nós vemos que lá vai mostrar que essa casa que eles estão seria a casa de Simão, o leproso. Então nós temos dentro dessa casa um homem que fora curado da lepra. Nós temos nessa casa um testemunho de Lázaro que fora ressuscitado dos mortos. Então eu posso afirmar que Jesus está numa casa de milagres, amém? Ele chega aflito, há um contexto, mas houve marcas do poder dele naquele lugar, nas vidas que estavam ali. E eu quero dizer para vocês hoje, talvez você chegou até aqui aflito, você chegou até esse lugar um dia com o desejo de morte, pensamentos do passado, fortalezas na mente, um divórcio, uma traição, um abandono, tantas coisas. Só que você chegou aqui e o Espírito Santo, que é o nosso óleo, foi derramado sobre a tua vida, ele ativou você, ele curou você, ele trouxe refrigério para você, e hoje você vive aí uma vida cheia do Espírito Santo, curado e restaurado. Mas talvez você esteja nesse quadro hoje. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que você chegou talvez aqui aflito, mas nesse lugar, o Espírito Santo te trouxe aqui para derramar um bálsamo sobre a sua cabeça. Ele trouxe você aqui hoje para te trazer alegria, para trazer esperança, para te mover, para colocar um chamado no teu coração, um senso de propósito, porque você vai chegar no seu destino. Haverá um dia em que você poderá dizer a Deus: Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aquele que vai fazer você experimentar isso é a presença do Espírito Santo de Deus, o óleo precioso da unção derramado sobre nós. E é riquíssimo isso, porque Cristo, o ungido, ele foi ungido para andar na terra e operar maravilhas. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o texto vai dizer que os céus foram abertos. E Deus fala: esse é o meu filho amado, e nele tenho prazer. Mas o que desce do céu em forma de pomba? O Espírito Santo. Você foi habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser o nosso melhor amigo, irmãos. Eu quero te encorajar nessa manhã. Preste mais atenção no Espírito Santo de Deus do que nas demandas da sua vida. Houve um tempo que eu não faço mais isso. Aliás, eu vou com as meninas. Mas houve um tempo que eu pegava o carro e ia para um lugar deserto. E eu ficava lá algum tempo. De uma passagem que Deus me trouxe, uma revelação de Abraão: sai da tenda e vai olhar para fora, e comece a contar estrelas. E eu saía das minhas tendas, e eu ia para um parque, e mesmo durante o dia eu conseguia enxergar a estrela. Por quê? Porque nós enxergamos espiritualmente. Não podemos ficar presos nas nossas tendas. Isso é tão forte na minha vida, que houve um dia que eu fui para o shopping. E cheguei no shopping, e na hora que eu fui pedir o suco, eu falei assim: me vê um suco. A moça: um suco? Não, me vê 2 sucos.
Eu estava sozinho, a mulher olhou e falou assim, pô, deve estar com muita sede, né? Desesperado para tomar o suco. E eu vi um suco show, morango com amora com leite, geladinho. Que maravilha! Peguei os 2 sucos na bandeja e coloquei à mesa. E coloquei um para o Espírito Santo e um para mim. E eu comecei a conversar. Espírito Santo, como é bom estarmos aqui, olha quanta gente. Será que o senhor não quer realizar uma obra nesse shopping? Será que o senhor não quer fazer nada aqui, só quer me usar, não? E foi interessante porque Deus falou com o meu coração naquele dia para fazermos um flash mob. Não sei se você já ouviu isso. Flash mob é uma atividade que você entra no lugar e um começa a cantar, e de repente 10, daqui a pouco 20, daqui a pouco todo mundo está cantando. Quem já viu isso na internet? Há um grupo aí. Tem gente que faz com dança, tem gente que faz com a voz. E Deus ministrou no meu coração e fizemos. Um domingo, meio-dia, acabamos o culto e fomos para o shopping. Levamos 300 pessoas. E aí foi uma loucura, você imagina. Mas nesse dia, irmãos, eu comecei a perceber que as pessoas estavam passando, pastor Felipe, e eu falando assim, esse cara está falando sozinho. Tomei o meu suco, parava de falar, ouvia, e o suco lá do Espírito Santo ficou todinho. Eu fiz o quê? Tomei. O Espírito Santo não queria tomar suco, irmãos. O Espírito Santo queria conversar comigo. Glória a Deus. Pastor, isso aí é uma heresia. Isso é dar mais atenção a quem merece. Porque às vezes você abre a porta do seu carro e nem faz uma oração para viajar. Não é verdade, irmão? Você vai comer a comida, você come em 3 minutos, você nem agradeceu o pão. Uma historinha aqui. Certa vez um pastor falou assim, olha, uma família cheia de gente na casa. E aí estava o seminarista. Seminarista, aquele que pensa que sabe tudo, né? Eu já passei por isso e não sabe nada. Aí pede para orar, parece um fariseu, né? Fica fazendo um monte de oração lá. E aí esse pastor fala assim, ora aí, agradece pelo pão. E a casa cheia de gente. E aí de repente ele começou, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí o pastor, pode parar. Deixa Abraão, Isaac e Jacó lá e só agradece pelo pão. Você imagina já que aquele almoço foi só, acabou. Às vezes nós temos essas esquisitices. Queremos mostrar algo que a gente não vive. Não é verdade? Então, quando você dá valor para o Espírito Santo lá no individual, no teu secreto, você dá valor para Ele quando não há nenhuma multidão, você dá valor para Ele quando você não está no estádio pregando, quando você dá mais valor para Ele, quando você está andando no carro e chorando e falando da sua vida, ouvindo do Espírito Santo. E Deus, irmãos, Ele está interessado em nos ouvir, mas nós precisamos estar interessados em ouvi-lo. E quando eu olho para essa realidade, eu percebo que podemos afirmar categoricamente que Jesus estava numa casa de milagres. A igreja, irmãos, é uma casa de milagres. A igreja é uma família espiritual em que nós precisamos voltar e resgatarmos isso. Quando alguém passar por aquele portão, algo precisa acontecer com essa vida quando ela adentrar aqui dentro. E talvez vai acontecer simplesmente por um abraço seu, um olhar seu. Às vezes eu fico louco com isso, me perdoe a expressão, mas tem gente que chega aqui não, lá em Santa Felicidade, aqui não tem isso. Chega lá na minha igreja, lá na igreja lá, Alameda, e senta e fica. Aí eu criei um costume, eu chego na igreja pelo menos 1 hora de antecedência, 1h30, aí eu fico esperando os membros chegarem. Aí eles vão sentando, aí eu vou em todas as fileiras. Eu cumprimento todo mundo. E nesse cumprimentar, às vezes, sabe o que a gente descobre? Que tem ali uma mulher arrebentada, tem um homem ali arrebentado, tem um filho ali que está muito mal. A gente abraça, faz uma oração, a gente pergunta como que está, e ali Deus já começou a se manifestar antes mesmo do culto em si ter começado na cabeça de alguns.
E talvez hoje temos pessoas aqui que estejam rindo por fora, mas arrebentadas por dentro. Nessa manhã, o Espírito Santo vai te abraçar, ele vai te renovar, e você vai sair por aquela porta, não mais como você entrou, mas você vai sair com convicção, cheio do Espírito Santo, vivendo algo novo de Deus, porque quando você chegar em casa, alguém que ficou lá assim, o que aconteceu com você? Seus olhos estão diferentes, a sua palavra está diferente, o seu gesto está diferente, você poderá dizer, vamos à noite, Deus operou, e Deus quer operar em você como Ele operou em mim. Glória a Deus. Por isso, irmãos, primeira imagem que eu queria destacar aqui, para você viver uma casa de milagres, o lugar da preparação. Fala assim, o lugar da preparação. Olha que está no verso 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro estava à mesa com Jesus, mas Maria estava aos seus pés. Quando nos preparamos para algo, os acidentes podem ser evitados. Ou caso haja um acidente, teremos tempo para reorganizar. No tempo de preparo, identificamos peças desgastadas. Não é assim o carro? Você coloca a manutenção para viajar. De repente, olha, tinha uma peça aqui que pode ter quebrado na viagem. Tempo de preparo. Tempo de treinamento. E olho para essa visão, irmãos, da palavra de Deus, que muitas vezes, na vida acelerada, nós não queremos preparar mais nada, nem nos prepararmos. Você é o que você come, você é o que você pensa. É a palavra de Deus que diz, está em Provérbios. A psicologia também fala um pouco sobre isso. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Mas a Bíblia também diz isso. E quando nós absorvemos essa palavra, nós entendemos que tempo de preparo tem a ver com aquele que está para receber o meu melhor, porque Ele entregou o único e o melhor. Amém? Quando você se prepara para algo, você está separando tempo de qualidade para aquele que merece. Quando você está investindo, quando você está se dedicando, quando você para a sua agenda, quando você se prepara para algo, é porque você colocou na sua mente que é uma prioridade. E quando eu olho para isso, eu percebo que o tempo de preparo revela um coração que busca a sabedoria. Quem quer ser sábio em 2023? Nós precisamos disso, amém? Olha o que Provérbios 13:10 vai dizer. Onde há contenda, há orgulho, mas a sabedoria é encontrada naqueles que aceitam conselhos. Tempo de preparo não é tomada de decisão. Tempo de preparo, o provérbio diz, Salomão diz, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então nós não tomamos atitudes desenfreadas, nós paramos, nós somos treinados, nós vamos preparar tudo para que tudo aconteça de acordo com a vontade do Senhor. Mas você já viu gente que sai fazendo, turbinado, né? Uma injeção, e a pessoa às vezes acha que isso é bom, não, porque eu sou muito ativo, não, porque eu sou assim, sou veloz, eu não consigo lidar com gente que é muito assim, sabe, devagar. Mas às vezes esse devagar é para você, e aquele que você achou que é devagar, está vivendo pela nuvem. Ele anda olhando para a nuvem parou, eu paro, a nuvem está se mexendo, levanta acampamento e vamos. E é isso que nós precisamos estabelecer nesses dias, tempo de preparo, porque no tempo de preparo, irmãos, nós entendemos como a celebração, o prestar culto a Deus. Como você se prepara a partir de amanhã? Não, pastor, segunda-feira até sexta-feira é só trabalho. Paulista gosta de trabalhar, amém? Trabalha muito. Isso é uma bênção. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você come de segunda a sábado? O que você acha que você vai falar aqui e aqui? O que você comeu. Por isso que muitas vezes nos entristece como lideranças, pessoas que chegavam, líderes, pastores, chegando no púlpito, e simplesmente dizendo, olha,
Você precisa votar assim. Olha, você precisa fazer assim. Olha, você precisa fazer assado. E esqueceu-se da palavra de Deus, irmãos. Deus ainda continua assentado no alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o supremo Deus. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E enquanto Ele estiver naquele trono, a terra terá que se submeter ao comando dEle. Isaías fala que o mundo cabe na palma da sua mão. Meu Deus, o mundo cabe na palma de um ser. E às vezes nós somos contaminados pela mídia. Mas preparo deixa eu preparar aqui o culto que eu vou prestar domingo com a minha família espiritual, porque minha casa é de milagres. Então na segunda-feira você já começa: ah, Senhor, venha sobre esse secreto. Ah, Senhor, venha sobre a minha cozinha. Ah, Senhor, venha sobre esse quarto. Ah, venha sobre a vida do meu esposo. Ele está viajando, eu estou intercedendo por ele. A mulher sabe, edifica a sua casa. Aí o sacerdócio está protegendo, cercando a família, está orando com os filhos, está caminhando. E o que é isso? Isso é uma família espiritual. Isso é uma família de Deus que decidiu vivenciar milagres dentro da sua casa. A gente fica, irmãos, às vezes igual bolinha de pinball, batendo, e ainda cai. Mas você não foi chamado para ser uma bolinha de pinball. Você foi chamado para ser uma flecha. E flecha polida chega no destino. Quem é flecha aí? Por isso, Provérbio 19:8 vai dizer: quem obtém sabedoria ama a vida, aquele que acalenta a compreensão logo prospera. Tempo de preparo é tempo de buscar sabedoria do alto. Há momentos que posso correr na preparação? Sim. Como, pastor? O senhor acabou de dizer para a gente não ser veloz, não ser uma vida acelerada sem propósito. Olha o que a Bíblia diz sobre a busca ao Senhor com pressa. Salmos 119, 32, 35. Eu me apresso em obedecer aos mandamentos, aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Quer ser feliz? Tenha pressa pelos mandamentos e preceitos do Senhor. Está escrito aqui. Meu pai tem uma frase: Deus não tem pressa, Deus tem senso de propósito e missão. Nós estamos com pressa, irmãos, sem que nós não paramos um tempo e olharmos: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Agora, quando Deus falar para você ir para a igreja: olha, apressa-te, acelera, corra, vai, porque agora eu já liberei tudo. É para vocês chegarem lá e tomar os despojos, é para vocês conquistarem. Segundo Samuel capítulo 5, Davi é ungido diante de todo Israel. Ele foi ungido 3 vezes, dentro da sua casa, em Judá, 7 anos depois, e segundo Samuel capítulo 5, agora é toda Israel, líderes, príncipes, reinos, vão até aquele lugar, e agora ele é ungido, e agora ele vai se assentar no trono, depois de quase 20 anos. Mas quando esse homem recebe essa unção para reinar, pela 3ª vez, Davi já tinha ouvido de Deus várias vezes: meu filho, eu vou estar com você, eu vou te dar prosperidade, eu vou te abençoar, guarde os meus mandamentos, e eu vou estar com você nas batalhas. Nesse tempo, Davi já tinha enfrentado um monte de batalha, só que aparecem os jebuseus, os filisteus, tudo de novo. Nesse contexto, eles ficam irados, porque Davi tinha acabado de experimentar o quê? Um avivamento pessoal. Ele estava ali, em glória com Deus. Chegou o momento. E aí, quando os inimigos tomam conhecimento, vão atacá-lo. E sabe o que acontece? Está lá em 2 Samuel 5. E Davi, tomando conhecimento disso, foi consultar o Senhor. Bem, ele não era um guerreiro vencedor, Deus não ia dar vitória para ele, mas Davi fala assim: deixa eu parar,
e deixa eu orar e consultar o meu Deus. Sabe o que Deus fala para ele? Davi, pode ir, porque no braço você vai vencer todos esses inimigos. E Davi pega aquela palavra e vai, e ele vence. Mas Filisteu e Jebuseu brotava como erva daninha. Passa um tempo, eles voltam. Sabe o que Davi vai fazer? Davi não vai pegar a primeira palavra de Deus, que ele já seria um vencedor. Davi se recolhe, o texto diz, e novamente consultou Davi ao Senhor. Sabe o que Deus fala para ele? Davi, você agora vai ficar paradinho, e você vai ouvir agora os meus passos sobre as amoreiras, e quando você ouvir esses passos, você poderá adentrar, porque para cada luta eu tenho uma estratégia diferente, para cada guerra eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma palavra de conhecimento, eu tenho uma direção. Então na primeira você guerreia e vence, na segunda você para e simplesmente ouça os meus pés. Irmãos, nós precisamos voltar a ouvir os pés do Senhor sobre as amoreiras hoje, porque quando eu chegou naquele lugar, ele falou assim, a batalha agora é comigo. Tem batalha que você não vai precisar enfrentar, porque Deus está lá enfrentando para você. E o que eu vou fazer? Fica ali esperando. Quando você ouvir os passos, você só adentra para conquistar e tomar os despojos. Davi consultava o Senhor. Por quê? Porque quando ele era jovem, ele tinha tempo de preparo. Ele não venceu Golias quando Golias apareceu. Ele venceu Golias lá, cuidando das ovelhas do seu pai, vencendo o urso, o leão. Ele venceu aqueles gigantes lá no seu secreto. Se você quer vivenciar sendo uma casa de milagres, tenha tempo de preparação. Vá para o seu quarto, feche a porta e tenha o entendimento do alto, porque Deus quer guiar você a uma terra que mana leite e mel, a uma terra próspera, a uma terra de conquista. Mas primeiro eu preciso consultar o meu Deus. Isso é tão poderoso, irmãos, porque aquele endereço teve um preparo, que foi uma ceia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já preparou uma ceia top para aquele casal ali? Eu já. Você já preparou uma ceia para quem está do seu lado hoje? Você já preparou um banquete para aquela pessoa que só fala mal de você? Mas não colocou veneno, né? Aí você abriu a porta, vem comer, meu amor. Aí a pessoa já sai dali na mesa, botou laxante na bebida. Não faz isso não, irmão, isso é pecado. Mas o que Davi disse? Preparas um banquete na presença dos meus inimigos. E depois ele falou o quê? Unges a minha cabeça com óleo. E o que vai acontecer? O meu cálice transborda, aleluia! Então quando você preparar um banquete para aquelas pessoas mais desafiadoras, você vai matar de vez, não ela, mas o que a domina, que pode ser um ódio, um rancor, uma ira. Irmão, você tem algo maravilhoso hoje, é você dar de comida para o povo. Amém, igreja? Amém. Porque quando você come, você já comeu feijoada? Meio-dia, no sol de 40 no Rio de Janeiro? Você fica zuretinha. Nós precisamos dar de alimento, não só material, físico, mas o alimento espiritual. Prepararam ali uma ceia. Houve um dia que o olhar de vocês se cruzou. Houve um dia que você teve um encontro com Jesus. Houve um dia que você teve uma experiência com o Senhor. E o que nós estamos preparando para o Senhor? João Batista preparou para a vinda de Jesus. Preparai o caminho. E João Batista vai dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não era o caminho, ele apontava para o caminho. E qual é a unção que está sobre a igreja hoje? A mesma de Elias e de João Batista. A igreja está preparando o caminho para a volta de Jesus. Aleluia! É isso, irmãos. É entendermos que há uma missão de preparar o caminho para a volta dele. Ele virá buscar uma noiva.
adornada, sem ruga, sem mácula, uma noiva curada, restaurada pelo poder do próprio Espírito Santo de Deus. Sabe, quando eu olho para isso, eu percebo que, quando o texto diz ali preparar uma ceia, tem um endereço. E citar aqui, irmãos, é importante. E eu falei isso ontem. Você lembra quando Moisés teve encontro com a sarça? Eu fico viajando na Bíblia às vezes, eu fico pensando Moisés voltando lá, naquele endereço, depois de alguns anos. Ele, quando devia ter passado naquele monte de Deus, ele falou assim: meu Deus, tudo aconteceu ali. Foi ali. Lembra o dia da sua conversão? Lembra o dia que você foi tomado pelo Espírito Santo numa vigília? Lembra o dia que você simplesmente viu a glória de Deus e ficou cheio da presença de Deus? Lembra daquele dia que você chegou num culto arrebentado, você saiu saltando de alegria? Foi ali que Deus se derramou, e foi ali que houve um tempo de preparo. Se a sua casa, a sua família quer ser uma casa de milagres, ali na sua casa precisa ter o quê? Um banquete preparado para o Senhor e para o seu próximo. Mas não foi só isso. Deus ordenou uma bênção sobre essas vidas, e ali, irmãos, Deus pôde declarar isso, e elas puderam deixar marcas na história. Ali Deus estava presente, e também Jesus estava presente, e Jesus os abençoou. É tão rico isso, porque no tempo de preparo, o seu casamento será bem-sucedido e próspero no tempo de preparo. Você já viu hoje como é que é difícil um homem abrir a porta do carro para a mulher? Calma, não cutuca ele, mulher. Só vê nessa hora assim, ó. Mas você já viu, irmãos, que esse tempo de preparo familiar muitas vezes não é feito de pai para com filho ou mãe para com filho? Quem o seu filho será? Eu oro desde quando a Duda e a Laura estavam no ventre da Débora, na barriga da Débora. Eu falei assim: Senhor, as minhas filhas são tuas. Eu comecei a orar. Só que não basta só orar. O que está em Deuteronômio capítulo 6? Vem cá, lindão, rapidinho. Deuteronômio 6 está escrito assim, ó: você não vai simplesmente orar. É o pai segurando na mão do filho e conduzindo ele, lado a lado. Veja, fica aqui. Não é isso aqui, ó. Vem, filho, vem. Não. O pai pega na mão e conduz ao destino. Amém, igreja? Pai prepara o filho. Qual é o seu nome? Diogo. Obrigado. Pai não simplesmente aponta. Pai pega na mão e o conduz ao destino. Preparo. Eu estou preparando uma nova geração. Eu estou preparando uma nova geração. Eu estou preparando uma nova geração. E são os seus filhos. Há um livro muito rico chamado Faça-me Rei, Steve Farrar. Esse livro, ele conta logo no seu início a vida de um preletor itinerante. Ele tinha uma agendas para 2 anos, igual era o Luciano Subirá, pensa aí. Agenda assim, igual o pastor Hernandes. E houve um dia que ele estava em viagem, esse pai, e o telefone dele toca, era a esposa. Ela diz: meu amor, houve uma situação aqui com o nosso filho de 16 anos, e eu preciso que você ou fale com ele, eu preciso da sua ajuda. Foi uma situação bem séria, bem desagradável. Ele falou assim: eu estou na cidade tal, e eu levo um dia para chegar aí. Ele cancelou a viagem, ou a pregação, pegou o primeiro voo e veio embora. Chegou em casa, chamou o filho. Ele percebeu muitas coisas desagradáveis, as falas de um filho, e ele cancelou as agendas dele para os próximos 2 anos. Fala assim, 2 anos. E ele começou tirou carro,
tirou um monte de coisa, era da casa para a faculdade, da faculdade para casa, igreja, e era isso. Mas lado a lado. Filho ia dormir, vamos orar. Palavra, jejum. Quando o filho ia para a escola, ele orava na cama. E ele começou a discipular o seu filho. Bem, quando esse pai está começando a ver os resultados da vida do filho, esse pai está começando a enxergar um filho dependente no Senhor, obediente, frutificando. Esse pai entende que ele poderia retornar para o ministério itinerante. Só que depois desse tempo, houve uma mudança muito forte de troca de pastores, aqueles que conheciam ele. E esse pastor não tinha mais a agenda que ele tinha antes. Então ele falou assim: eu entendi de Deus que eu seria ainda mais um pastor local para investir na vida dos meus filhos da igreja. E esse pastor tomou uma decisão: eu vou formar um futuro rei, um futuro discípulo para dar continuidade. E ele investe pesado na vida desse filho. Esse filho cresce, começa a pregar, ele começa a desenvolver as mensagens, ele começa a receber convites. E sabe, irmãos, esse pregador que não tinha ainda esse chamado, esse entendimento, se torna um conferencista muito mais assim, de um tempo melhor, mais conhecido que o seu próprio pai. Ele se torna uma grande referência. E o seu pai pôde ter dito: eu investi, parei, preparei esse menino, eu fui pai na vida dele. Mas moral da história, quando o pai dele decidiu voltar para casa, depois que a esposa ligou, sabe quem estava na extensão do telefone? O filho. O filho só queria ver o que o pai dele ia fazer, porque ele estava querendo chamar a atenção. Tempo de preparo na vida dos filhos. Você vai ver uma casa de milagres. Nós estamos recebendo venezuelanos, já tem mais de 20 na igreja, chegaram quase de uma vez só. E um belo dia eu liguei para um deles, eu fico treinando espanhol com eles, pensa na loucura. E nesse dia, 31 de dezembro, pus no GPS e deu 3 minutos da minha casa, na casa que eles começaram a morar. Cheguei lá, não tinha comida. Cheguei lá, não tinha roupa. Cheguei lá, os filhos estavam num quarto quente, sem cama. Era colchão e o marido e a esposa dormiam no edredom. Eles tinham acabado de chegar, eu não sabia de nada. Peguei aquela família toda e levei para um restaurante e fomos comer. Fizemos uma compra, fui na igreja, peguei alimentos também, roupa, e isso dia 31 de dezembro. A Débora me liga: você está onde? Eu falei assim: eu fui arrebatado pelos venezuelanos. Eu chego em casa, minhas filhas: pai, você estava onde, pai? Não sei o quê. Aí contei a história. Graças a Deus já estão morando com tudo prontinho, está tudo fechado já. Mas aí recentemente a minha filha Laura, aquela que cuida da Joaninha, sabe? Falou assim: pai, como é que estão os venezuelanos? Eles estão bem? Sim, estão bem, filhinho. E aí na hora o Espírito Santo falou assim: liga para eles. E liguei: e aí, como é que vocês estão? Pastor, nós estamos muito bem. E aquele sotaque, né? E aí veio assim: vai fazer uma compra, e compra guloseimas para os filhos. Vai comprar coisa que criança gosta, que adolescente gosta. É só arroz, feijão e ovo? Não, você gosta de uma bolacha recheada. Você gosta de um traquinas, você gosta de um Doritos, você gosta de um monte de coisa. Então compramos também material de higiene pessoal. E fizemos uma compra. Só que eu levei as filhas. Aí assim: nós vamos comprar para os venezuelanos. Ah, irmã. A mais nova falou assim: pai, vamos levar isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Queria trazer o mercado todo. Colocamos no carro e chegamos. Não precisou, irmãos, de eu falar para as minhas filhas descerem do carro, nem a minha esposa, foi todo mundo, para colocar a comida dentro da casa da família dos venezuelanos. As minhas filhas pegaram uma sacolinha de shampoo, outro pegaram uma de miojo, outro pegou lá o traquinas, e elas foram levando, e quando elas foram levando, elas estão entrando na casa de quem? E elas estão olhando aquela casa de madeira, com um fogão arrebentado, com uma pia limitada, sem sofá, sem TV.
E quando a gente entrou no carro, a minha filha estava paralisada. E cheguei em casa, chamei ela e disse: ei, filha, está tudo bem? Pai, eles moram ali? Moram. E sabe o que a minha filha se tornou? A de 9 anos. Qual o termo que eu poderia usar? Um alarme para os venezuelanos. Ela chega na igreja, irmãos, e ela fala assim: tudo bem, tudo bem. Está tudo bem lá? Você já ajudou os venezuelanos? Ela cutuca os outros. Sabe como é que os venezuelanos me chamam, irmãos? Querido pastor, muito querido. Eles não me cumprimentam de longe. Eles me abraçam, quase quebra a costela. Senão o joelho já está ruim, costela também não dá. Tempo de preparar a vida dos filhos. Será uma casa de milagres. Segundo, imagem que eu vejo para sua casa ser uma casa de milagre. Oferta exagerada. Tenha uma vida com uma oferta exagerada ao Senhor. O verso 3, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Sabe o que essa mulher fez, Maria? Jesus está na mesa com Lázaro, conversando, e agora Maria vem, e ela simplesmente derrama no Senhor aquele óleo. Não, Maria preparou. Foi um ano guardando lá um pouquinho cada mês. Ela investiu, ela pensou, ela falou: haverá um momento em que Jesus Cristo vai chegar e eu vou despejar todo esse óleo, esse perfume que é o mais caro, nesse frasco mais lindo, e eu vou lançar sobre ele no momento oportuno. Esse momento vai acontecer. Então ela investiu todos esses meses do seu salário, e ela foi guardando. Houve um momento que ela comprou aquilo. Eu imagino ela comprando aquilo. Falei com o pastor Gerson. Meu pai passou um tempo muito difícil ministerialmente. A minha irmã fez um jejum de 40 dias na água. Ela perdeu 22 quilos. E quando, no meio do jejum, o Espírito falou assim: eu quero que você leia João 12. E ela leu João 12 e ela falou assim: chegou a minha vez. E ela comprou o perfume mais caro que existia naquela loja. Colocou naquele frasco lindo, maravilhoso. E chamou meu pai lá. E ela começou a despejar aquele óleo, aquele aroma, aquele perfume caríssimo foi sendo derramado na vida do meu pai. E ela enxugou os pés do meu pai com seus lindos cabelos. Quando ela acabou de fazer aquilo, meu pai deu um grito. Ah! Meu pai ressuscitou dos mortos. Houve um refrigério na sua vida. E o meu pai nunca mais foi o mesmo. Uma filha se convertendo ao coração do seu pai, e um pai se convertendo ao coração do seu filho. Qual o nome disso? Avivamento. E nos últimos dias, os filhos vão se converter ao coração dos pais, e os pais vão se converter aos corações dos filhos, e ele vai se derramar mais, ele vai encher mais, ele vai possuir mais, e a igreja será um lugar de milagres. Aleluia! 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 Faça tudo, como Paulo fala aos Colossenses, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É ao Senhor, irmãos, e não aos homens. Terceira imagem: atitudes além das expectativas humanas. O que aconteceu? Deixa. Ela está fazendo isso para mim, não é para você, Judas. Você já viu que tem uns telespectadores assim: para que esse glória a Deus desse jeito? Já viu isso? Tão exagerada. Ai, mas olha, podia dizer a Camila Barros. Quem conhece a Camila Barros?
Ah, os pentecostais aí, ó. Mas a Camila Barros é muito engraçada também, né? Ela é muito legal. E aí, um belo dia, alguém chegou para mim assim, ai, você grita muito. Ela falou assim, depende das circunstâncias. Porque quando você fala de gritar muito, o que você entende por gritar muito? Qual é a urgência para você? E qual é a urgência para mim? Você está com um filho com câncer, como o João Vitor. Você vai orar como? Ó Paizinho. A gente quer oferecer ao Senhor o João Vitor, tadinho, que está morrendinho. Você ora assim, irmão? Como é que você ora? Não posso nem fazer aqui, senão o joelho vai embora. Você põe aquela música do fogo. Teus olhos, eu não imaginava. Sim, era lindo assim. Tem onde? Tem como esperar. Eu abro a minha casa. Pode morar. E você canta isso como? Pode morar. Cheio de conta para pagar, eu tenho que... Não. Ah, quando você está no fogo, aí você começa a subir com o baterista, né? Aí você está marchando já. Está curando. Né? Não é assim, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então depende da urgência, da circunstância. Tem gente que precisa gritar o tempo todo, claro. Mas se o teu filho está com câncer, você começa naquela batalha lá. Senhor, Tu és o Deus que cura. O Yahvé Rafá, o Deus poderoso. Cura o meu filho, cura o meu filho, cura o meu filho. Eu intercedo por ele, Senhor. Vem sobre ele, Senhor. Mas às vezes está tudo bem lá, mas assim, Senhor, passei em nosso meio, sopra o teu vento impetuoso, vem aqui. Então não critique a atitude exagerada. Uma atitude de Maria, ela foi identificada por Jesus. Tudo que você faz, tudo que você for fazer, tudo que você tiver que investir, invista olhando primeiro para Jesus de Nazaré. Honra, honra, honra. Entre o João e o pastor Gerson tem Jesus Cristo. Então eu honro o pastor Gerson depois que eu olhei para Jesus Cristo. Eu não posso olhar primeiro para ele, eu não posso olhar primeiro para você, eu não posso olhar primeiro para minha esposa, mas se eu olhar para Jesus eu perdoo, se eu olhar para Jesus eu honro, se eu olhar para Jesus eu invisto, se eu olhar para Jesus eu vou querer entregar mais, se eu olhar para Jesus eu vou querer só receber, eu vou entender que é melhor dar do que receber. Então expectativas. O que Judas olha e fala, mas para que investir 300 denários? Para que investir esse salário? Para que fazer isso? Irmãos, nós precisamos investir na obra de Deus de um jeito extraordinário. Sermos generosos. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 8. As igrejas da Macedônia entregaram até o que não tinha. E às vezes a gente vai colocar uma coisa na igreja, compra usado. Aí você compra usado na sua casa. Mas isso não precisa, não, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Me ligaram hoje de manhã, falaram assim, pastor, você vai assim, irmão, não tem problema. A gente vai comprar, se estragar o telhado todo. O meu pai é o dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Não vai faltar um recurso na casa dele, porque essa obra não é minha, essa obra é dele, eu só sou instrumento. E se tiver que fazer culto a céus abertos, glória a Deus também. Que eu amo os céus abertos. Não tem problema, sabe por quê? Porque os limites não vão me paralisar, porque o meu Deus, nele não há limites. Então nós caminhamos mediante a isso, mas sempre tem um Judas. E às vezes ele está até na mesa. Você quer fazer isso aí? O pastor está dando um desafio. O pastor está falando aí novo alvo. Agora vamos... Aí sabe como é que você cala essa serpente? Que não é a pessoa, é a serpente que está nela. Você fala assim, minha amada, vem cá. Vamos se ajoelhar aqui. Vamos buscar a palavra de Deus. Eu, pastor, há uns anos atrás,
eu estava quitando o meu carro, faltavam 3 meses. Falei assim, 3 meses. Paguei quase em 5 anos. Meu primeiro carro zero. Estou chegando para quitar o carro, Deus fala assim. Eu até hoje pergunto assim, será que foi Deus mesmo? Mas acho que foi sim, porque eu fiz. Porque quando a gente não faz, né? Eu falei assim, Senhor, por que eu estou olhando para essa pessoa, um amigo que eu formei, nós formamos ele pastor, e falou assim, eu vi o garoto, eu falei assim, dá o teu carro para ele. Eu falei assim, só pode ser obra do inimigo. Deus não está nisso. Meu primeiro carrinho quitado, pensa no suor, pensa no sofrimento, pensa no sangue, tudo sofrimento. E eu não queria dar o carro. Estou sendo bem sincero aqui com você. Não queria dar o carro, não queria dar o carro, não queria dar o carro. Fala para o teu vizinho assim, ele não queria dar o carro. Entendeu? Eu o quê? Não queria? Pois bem, eu não parei de chorar. Quando eu vi o garoto, eu começava a chorar. Aí na 4ª vez ele falou assim, pastor João, chega aí. Cara, tu está com um problema comigo? Eu falei assim, mais ou menos. E o que eu fiz? Não é o que você fez, é o que Deus fez para mim, em mim, para te fazer. Eu disse, o que Deus mandou te dar o meu carro. Toma a chave, toma o documento e vai. E não voltes mais. Aí ele falou assim, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Eu falei assim, realmente não. Ele falou assim, não, eu tenho que te contar uma história. Eu pensei, agora tu vai contar a história. Assim, sim, o meu pai dizia para mim que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter um bom emprego e que eu nunca ia ter um carro. Sou bem casado. Deus usou você na minha vida para abrir a porta para ser um pastor auxiliar seu e só estava faltando o carro. Esse é o Jesus. Uma semana depois eu estou sem? Culpa de quem? Meu telefone toca. Ô amado, estou sabendo que você está sem carro. Pois é. E aí? Senhor, está sem carro mesmo? Estou. Ninguém te ligou? Não. Então tá bom, olha a sua conta. 30 mil na minha conta. Fala comigo assim, 30 mil. 30 mil. Você recebe Pix hoje de 30 mil assim? Recebi. Recebe? Você faz um Pix de 30 mil assim, eu fiz um Pix de 30 mil. Você não faz isso. Mas foi o Pix daquela época. Quando eu olhei a conta, eu quase desmaiei. Aí eu comecei a rir. Falei para o cara que mexia com o carro na igreja, eu falei assim, eu quero um carro de 30 mil. Você está me entendendo? 30 mil. Não é 31, não é 29.500, nem 29.900, é 30 mil. Fala comigo, 30 mil. Ele falou 30 mil. E vocês estão ligados. Aí ele me liga, eu falei assim, pastor, eu consegui um carro de 34. Eu falei assim, ô criatura, é 30. Aí ele falou assim, liga lá para a proprietária, eu quero esse carro. Estava com quilometragem baixinha, então eu estou dando 30 mil agora. E fala que ela vai ser abençoada quando ela me vender por esse valor. Ele falou para ela. Ela fez por 31. O 1.000 era do vendedor. Eu falei assim, deixa de ser Judas, homem. Tirou os R$1.000, falei assim, 30 mil. Fiz a transferência, fiquei com o carro. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Última imagem para a gente encerrar. Fique de pé no seu lugar. A banda pode vir. A fragrância do aroma agradável que ecoa nas gerações. Amém, irmãos? Amém. Você quer que a sua casa seja uma casa de milagres? Amém. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Fala assim, memória de Maria. Não era a memória de Jesus. Porque quem fez aquele ato foi em Jesus. Casa de milagres, irmãos. Precisamos entender que há tempo de preparo. Tem oferta exagerada. Tem
As expectativas no coração do incrédulo não podem encobrir nossas convicções. E entender que quando eu faço isso, o aroma muda. Pastor, eu quero que a minha casa seja uma casa de milagres. Mas hoje eu estou enxergando uns muros, eu estou enxergando umas muralhas, eu estou enxergando umas adversidades, eu estou enxergando tudo isso. Deus está pedindo para você hoje primeiro olhar para o Espírito Santo de Deus. Se nessa manhã nós vamos cantar um louvor, e eu queria encorajar você a você ofertar a sua casa. Você deseja viver com uma casa de milagres hoje? Amém? Se você quer que a sua casa seja uma casa de milagres, vem para cá para frente. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima!